graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 5, a relação entre o amor, profecia e línguas. Amados, no capítulo 4, nós recomendamos a ler a leitura de 1 Coríntios, do capítulo 11 ao 14, e foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, desordens na igreja. Qual o valor dos dons espirituais para a igreja de hoje? Tópico 2, os dons e o relacionamento entre os crentes. Como a igreja, através da operação dos dons do Espírito, é levada à unidade espiritual. E hoje, no tópico 1, o amor e o exercício dos dons. Recomendamos aí a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 13. Observe, o capítulo 13, amados, não é uma interpretação do assunto do dom, ou dos dons. Pelo contrário, ele é um elo abarcando a operação deles, ok? O capítulo 12 lançou o alicerce sobre os dons e termina com a promessa do apóstolo de que mostraria um caminho ainda mais excelente. Amém? Então, observe, nesse capítulo 13, ele trata desse caminho, que é o amor. Demonstra os seus valores e mostra que ele deve ser a energia e a dinâmica dos dons. O amor não é um dom. Nós já falamos sobre isso. Ele encabeça a lista do fruto do Espírito, lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Este fruto evidencia o novo nascimento. Então, todo cristão nascido do Espírito deve evidenciar o fruto do Espírito, em virtude da sua união com Cristo. Observe, amados, caso contrário, o crente será uma anomalia, pois o amor é aquilo que Deus é em si, ou seja, a expressão do seu ser. Ao passo que os dons são manifestações sobrenaturais da sua personalidade na igreja, personalidade de Deus na igreja. E na Bíblia não há conflito entre amor e dons. Amém? Então, no capítulo 13, os primeiros versículos do 1 ao 3, ele passa a apresentar uma série de declarações negativas. Observe, versículo 1, ainda que eu falasse as línguas. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profecia. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Se não tiver amor, nada disso me aproveita. Amém? Então, é possível, portanto, fazer todas essas coisas sem a motivação do amor? Mas temos que ter em mente que será infrutífero, será estéril e sem qualquer proveito. Logo, a ação combinada dos dons e do amor é o caminho sobremodo excelente que Paulo fala. E é exatamente isso que Paulo diz ao encerrar o seu discurso sobre o amor. Procurai com zelo os melhores dons. Amém? Mas observe, o amor aqui é o amor em ação. Não é o amor simplesmente uma emoção ou um sentimento. Ou seja, é o amor ágape. Ok? E Paulo mostra aqui que o amor é indispensável no exercício dos dons espirituais. Isso em relação às três áreas. Então, parece que o dom que os crentes ali de Corinto mais prezavam era o dom de línguas. Porém, mesmo que eles falassem as línguas dos homens ou dos anjos, se não tivesse amor, tudo isso seria apenas barulho, sem sentido e sem proveito algum. Amém? E nós temos que entender isso, porque nós temos que trazer isso para os nossos dias. Amém? E nós vamos aprofundar e você vai perceber a importância disso. Então,
não haveria real edificação da igreja, nem do louvor a Deus, nem da conversão dos pecadores, se não tiver amor. Então, o dom mais importante, né? Nós vimos em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1 ao 4, é a profecia. E Paulo ensina que a profecia mais eloquente, o sermão mais erudito e bíblico, sem um coração amoroso e compassivo, nada seria. Mas, trazendo isso para os nossos dias, hoje em dia, há homens que possuem um vasto conhecimento das verdades divinas e têm grande capacidade de expor as escrituras. Muitos, amados, muitos pregam bem e ensinam com grande conhecimento. Mas, se lhes falta o amor para com Deus e para com o próximo, nada são. Né? No versículo 3, Paulo refere-se ao sofrimento e ao sacrifício, e diz que não são de proveito algum sem o amor. Então, suponhamos que alguém deu todos os seus bens para alimentar os pobres, e que assim fez para ser visto pelos homens. Seja qual for o ministério que estamos exercendo, seja o que for que façamos para o Senhor, o que é que nos impele a isso? Por que você está fazendo isso? É o amor de Deus? É amor ao próximo? Ou estamos fazendo tão somente para aparecer? Ou para obter recompensa e louvor dos homens? O amor é indispensável à nossa vida e ao ministério cristão. Sem ele, nada disso terá real valor, proveito ou significado. Então, sem o amor, nenhum dom pode ser corretamente exercido. Nenhum talento pode ser corretamente aplicado. Sem ele, nossa fé é fingida. E o serviço cristão é infrutífero. Né? Orar sem amor, amados, são apenas palavras vazias, palavras vãs. Bem? Então, observe. Depois de Paulo ensinar que todos os dons são inúteis sem o amor, ele passa a relatar aquilo que o amor faz ou deixa de fazer. Então, observe. Primeiro, versículo 4. O amor é paciente, não demonstra irritação ou ira, não perde a calma facilmente. Segundo, é benigno, versículo 4 ainda. O amor não somente suporta com paciência a injustiça contra ele, como também age positivamente mediante atos generosos. Procura sempre um meio de fazer o bem. Terceiro, o amor não arde em ciúmes. Versículo 4. Se em qualquer tempo se acha diante de concorrentes, não guarda irritação, não se aflige. Quarto, não se ufana. Versículo 4 ainda. Não se preocupa em impressionar os outros, nem projetar a sua boa imagem para tirar vantagem pessoal. Quinto, não se ensoberbece. Não é egocêntrico, amados. Não trata com arrogância seus inferiores, mas submete-se conscientemente e alegremente aos seus superiores. 6. Não se conduz inconvenientemente. Versículo 5. Tem boas maneiras e é cortês, é educado, respeita o direito dos outros, o que resulta num conjunto de padrões cristocêntricos. 7. Não procure os seus interesses. Versículo 5. Ele não é oportunista, aproveitando-se dos outros. Não insiste em defender os seus direitos. Preocupa-se com a vontade de Deus e com as necessidades dos outros. 8. Não se exaspera. Versículo 5. Não é melindroso, nem irritável. Não é supersensível,
nem se magoa facilmente. 9. Não se ressente do mal. Não guarda rancor do mal recebido. Não lembra ou não relembra injustiças que já foram perdoadas. 10. Não se alegra com a injustiça. Versículo 6. O amor jamais se alegra quando os outros erram. Não tem prazer em espalhar má reputação dos outros. 11. Regozija-se com a verdade. Fica contente quando a justiça prevalece. Ocupa-se com as atividades espirituais. 12. Tudo sofre. Não há limites para a sua clemência. Por isso, mostra capacidade de conviver com as fraquezas das outras pessoas. 13. Tudo crê. Versículo 7. Crê sem duvidar da pessoa ou da sua palavra. 14. Tudo espera. Versículo 7. Sua esperança nunca murcha. Nas crises, o amor não se desespera. 15. Tudo suporta. Versículo 7. Pode enfrentar ali todos os obstáculos e ainda amar quando não é compreendido. Não desanima. Amém? Então, observe essa sequência de atitudes da pessoa que ama. E Paulo prossegue ensinando que o amor continuará depois que os dons cessarem. Versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará. Então, amados, observe, os dons concedidos à igreja permanecerão durante a atual dispensação. Cessarão, mas só quando a igreja for arrebatada. Depois disso, somente o amor continuará. Paulo aqui emprega duas comparações, que é interessante nós aprofundarmos um pouco nelas. Primeiro, o conhecimento de uma criança e a reprodução da imagem por um espelho, né? Lá nos versículos 11 e 12 diz, porque agora somos como espelhos. O conhecimento, amados, de uma criança, ela vai cedendo lugar no devido tempo ao perfeito entendimento da idade adulta. É o crescimento, é o amadurecimento. Quanto à imagem do espelho, é oportuno saber que nós temos, do Novo Testamento, os espelhos eram muito imperfeitos. E a imagem refletida era normalmente distorcida. Amém? Observe, isso nos ensina que a nossa compreensão das coisas divinas é imprecisa e com contornos irregulares. Por isso que nós temos que amadurecer e crescer a cada dia. Um dia, porém, as limitações humanas ficarão para trás e dará lugar à perfeita visão e ao perfeito conhecimento. E Paulo termina, e nós também encerramos com essa referência, Paulo termina esta passagem relacionando o amor à fé e à esperança, no versículo 13. A fé e a esperança e o amor são permanentes. Amém? Observe, amados, a fé e a esperança nos levam a um correto relacionamento com Deus. Mas o amor é a parte da essência de Deus. Amém? Então, nós temos um mandamento a seguir. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, a parte A, segue o amor. Nós temos que seguir o amor. Se nós formos observar, no português, nós só temos uma palavra que descreve todos os tipos de amor, mas no grego não. Nós temos o amor ágape, que é o amor que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós temos o amor eros, que é o amor
é uma paixão, né? Nós temos o amor filos. Então, nós temos que observar isso, porque como eu vou obedecer? Vou seguir o amor. Então, não é o amor errado. Nós temos que entender que é o amor ágape. Amém? E na próxima aula, no tópico 2, a profecia e as línguas estranhas. Nós recomendamos aí a leitura de 1 Coríntios, do capítulo 14, do versículo 1 ao 19. E vamos responder as seguintes questões. Qual a diferença entre o dom de profecia com o dom de línguas sem interpretação? Por que as línguas, quando interpretadas, se igualam em importância ao dom de profecia? Então, amados, observe. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, e dentro dessa jornada, dessa aula que nós vimos hoje, nos aproximarmos mais de Deus. Porque nós somos crianças. Nós estamos nos observando, nos analisando através de espelhos. E esses espelhos, eles são irregulares, como diz aqui, né? São imprecisos. Os contornos são irregulares. Então, nós temos que buscar crescer em conhecimento e graça para nós podermos um dia vencer essas limitações humanas, deixar tudo isso para trás e contemplarmos a face do Senhor. Amém? E você distribua esse material com outros irmãos, né? Pregue essa palavra a outras pessoas. Não guarde só para você, mas pregue para todos. E se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta. Nós estaremos respondendo, né? Só lembrando que nós também fazemos alguns adendos ali nos comentários. Depois você vai lá e lê esses complementos da aula. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.